Viver no automático espiritual é um dos perigos mais silenciosos da caminhada cristã, porque ele não acontece de uma vez, mas aos poucos. A mulher continua orando, continua crendo em Deus, continua frequentando a igreja, mas o coração já não percebe quando algo mudou por dentro. A fé passa a ser vivida mais por hábito do que por consciência espiritual. A rotina permanece, porém a sensibilidade diminui. No automático espiritual, a mente se acostuma com aquilo que antes causava desconforto. Pensamentos que deveriam ser confrontados passam a ser aceitos, emoções desordenadas se tornam normais e atitudes que antes seriam levadas a Deus em oração agora são simplesmente absorvidas como parte da vida. Não é falta de fé, mas excesso de adaptação. A pessoa se adapta ao peso, à correria, à pressão e até à ausência de paz. O mundo molda pensamentos de forma sutil. Não chega gritando, chega sussurrando. Ideias como "isso é normal", "todo mundo vive assim" ou "não tem problema pensar desse jeito" começam a ocupar espaço na mente. Quando percebemos, já estamos vivendo de acordo com padrões que não nasceram no coração de Deus, mas fomos nos ajustando a eles sem perceber. É exatamente isso que a palavra chama de conformação. Romanos 12:2 não é apenas um alerta, é um chamado à consciência espiritual. Não se conformar com este mundo significa não permitir que a mente seja moldada por padrões externos que afastam o coração da vontade de Deus. Conformar-se é se ajustar, é aceitar, é parar de questionar. E quando a mente para de ser questionada pela palavra, ela passa a ser guiada pelas circunstâncias. Deus não nos chamou para viver uma fé automática, insensível ou distraída. Ele nos chamou para um relacionamento vivo, consciente e intencional. Renovar a mente é sair do modo automático e voltar a perceber a presença de Deus nas decisões, nos pensamentos e nas atitudes. É permitir que Ele confronte em amor aquilo que foi se acomodando dentro de nós. Talvez muitas mulheres estejam cansadas não porque fazem demais, mas porque estão vivendo no automático há tempo demais. O cansaço da alma muitas vezes nasce da desconexão entre a rotina espiritual e a presença real de Deus. A renovação da mente começa quando reconhecemos que algo precisa ser despertado novamente. O mundo molda pensamentos de forma silenciosa e constante, muitas vezes sem que a mulher perceba. Não é algo brusco ou escancarado, mas um processo gradual que acontece através do que se vê, do que se ouve, dos ambientes que se frequenta e das conversas que se tornam comuns. A mente vai sendo influenciada todos os dias, e aquilo que entra de forma repetida começa a criar padrões internos. As redes sociais, as notícias, as opiniões alheias e até mesmo a rotina acelerada vão ocupando espaço dentro da mente. Aos poucos, o coração vai se enchendo de comparações, ansiedade, medo do futuro, por sensação de insuficiência e pressão por resultados. Nada disso parece espiritual à primeira vista, mas tudo isso vai afetando a forma como a mulher pensa, sente e reage. Quando a mente está cheia de vozes, fica difícil ouvir a voz de Deus. Muitas vezes não é o pecado explícito que molda a mente, mas o excesso de informações sem filtro espiritual. A mulher passa a normalizar o estresse constante, a falta de descanso, a culpa por não dar conta de tudo e a cobrança exagerada sobre si mesma. O mundo ensina que é preciso ser forte o tempo todo, produtiva o tempo todo e resolvida o tempo todo. Sem perceber, esses padrões vão se tornando regra interior. O perigo está no fato de que a mente começa a interpretar a vida a partir desses padrões e não mais a partir da palavra. As decisões passam a ser guiadas pelo medo, pelas expectativas dos outros ou pela pressão do momento. A fé continua existindo, mas já não governa os pensamentos como antes. A confiança em Deus vai sendo substituída por preocupações constantes e tentativas humanas de controle. É por isso que a palavra nos chama à renovação da mente. Renovar não é apenas mudar pensamentos ruins, mas interromper esse fluxo contínuo de influência que vem do mundo. É escolher conscientemente o que entra, o que permanece e o que precisa ser descartado. Sem essa vigilância, a mente se molda sem resistência. Quando a mulher entende que o mundo influencia seus pensamentos diariamente, ela passa a valorizar o silêncio, a palavra e a oração como ferramentas de alinhamento. Não se trata de se isolar do mundo, mas de não permitir que ele dite a forma de pensar. A mente que não é renovada pela verdade acaba sendo moldada pelas circunstâncias. Existe uma diferença profunda entre mudança externa e transformação interior.
E essa distinção é essencial para entender o que Deus deseja fazer na mente. A mudança externa está ligada ao comportamento visível. Atitudes, palavras e hábitos podem ser ajustados por disciplina, esforço pessoal ou influência do ambiente. Já a transformação interior acontece no lugar invisível, onde nascem os pensamentos, as motivações e as decisões. Muitas mulheres conseguem mudar comportamentos sem, de fato, permitir que a mente seja transformada. Passam a agir de forma correta, mas continuam pensando da mesma maneira. Por fora, parecem alinhadas. Por dentro, ainda lutam com os mesmos conflitos, inseguranças e padrões antigos. Isso gera um desgaste silencioso, porque sustentar uma mudança apenas externa exige esforço constante. A transformação que a palavra apresenta em Romanos 12:2 não é superficial. Ela não começa nas atitudes, mas na mente. Quando a mente é renovada, o comportamento muda como consequência natural. A obediência deixa de ser um peso e passa a ser uma resposta ao entendimento interior da vontade de Deus. Não é mais sobre tentar fazer o certo, mas sobre desejar o que agrada ao Senhor. Deus não quer apenas ajustar comportamentos, Ele quer alinhar pensamentos. Quando os pensamentos são curados, as escolhas se tornam mais leves e coerentes com a fé. A mulher passa a viver com mais paz, porque não está lutando contra si mesma o tempo todo. O conflito interno diminui quando a mente está em concordância com o coração de Deus. A mudança externa pode impressionar pessoas, mas a transformação interior produz frutos duradouros. É ela que sustenta a fé nos dias difíceis, que mantém a esperança quando as circunstâncias não mudam e que fortalece a mulher em decisões que exigem maturidade espiritual. Sem essa transformação, a fé se torna frágil diante das pressões da vida. Por isso, renovar a mente é permitir que Deus vá além da superfície. É abrir espaço para que Ele trate pensamentos, crenças e interpretações que foram sendo formadas ao longo do tempo. A verdadeira transformação começa quando a mulher para de tentar apenas parecer forte e permite que Deus a faça de fato nova por dentro. A mente é o maior campo de batalha espiritual porque é nela que as decisões começam a ser formadas antes mesmo de se tornarem atitudes. Nada acontece primeiro fora, tudo nasce dentro. Pensamentos constantes moldam sentimentos, sentimentos influenciam escolhas e escolhas constroem caminhos. Por isso, quando a mente está em conflito, toda a vida espiritual sente os efeitos. Muitas lutas que parecem externas, na verdade, começaram como pensamentos não tratados. Um pensamento repetido ganha força, cria uma crença e passa a direcionar a forma como a mulher enxerga a si mesma, a vida e até mesmo Deus. A batalha espiritual nem sempre acontece em grandes crises, mas nas pequenas permissões diárias que damos aos pensamentos que insistem em permanecer. É na mente que surgem dúvidas, medos, acusações e sentimentos de incapacidade. Mesmo mulheres de fé enfrentam pensamentos que tentam desanimar, confundir ou paralisar. A diferença não está em não ter esses pensamentos, mas em não permitir que eles governem. Quando a mente não é protegida, ela se torna vulnerável às mentiras que distorcem a verdade. O inimigo não precisa mudar as circunstâncias se conseguir dominar os pensamentos. Uma mente confusa enfraquece a fé, rouba a paz e dificulta a confiança em Deus. Por isso, a palavra nos chama à vigilância. Cuidar da mente é parte essencial da vida espiritual, não algo secundário. A renovação da mente é uma estratégia espiritual. Quando a mulher entende que seus pensamentos precisam ser alinhados à verdade de Deus, ela passa a discernir o que deve ser rejeitado e o que deve ser alimentado. Nem todo pensamento merece atenção e nem toda ideia que surge na mente vem de Deus. Quando a mente é fortalecida pela palavra, a batalha espiritual perde força. A paz deixa de depender das circunstâncias e passa a ser fruto de um interior alinhado. Deus deseja governar a mente porque é ali que Ele estabelece direção, clareza e descanso para a alma. A renovação da mente começa, de forma prática e constante, pela palavra de Deus. É ela que limpa, organiza e realinha pensamentos que foram sendo moldados ao longo do tempo, por experiências, dores e influências externas. Sem a palavra, a mente fica exposta a todo tipo de voz e aquilo que se repete com mais frequência acaba se tornando verdade interior, mesmo quando não é. Muitas mulheres desejam ter uma mente renovada, mas se alimentam pouco da palavra. Isso cria um desequilíbrio espiritual, porque a mente nunca fica vazia. Ela sempre será preenchida por algo. Quando a palavra não ocupa espaço, outros pensamentos ocupam. Preocupações, lembranças dolorosas, medos e inseguranças encontram lugar onde a verdade não foi plantada. A palavra de Deus não serve apenas para conforto, mas para correção, direção e alinhamento. Ela confronta pensamentos errados com amor.
revela intenções do coração e mostra caminhos que muitas vezes não seriam escolhidos naturalmente. Quando a mulher permite que a palavra entre com profundidade, a mente começa a ser reorganizada a partir da verdade e não mais das circunstâncias. Renovar a mente pela palavra não significa apenas ler versículos, mas meditar, refletir e permitir que eles moldem a forma de pensar. É um processo de substituição. Pensamentos antigos vão sendo trocados por pensamentos alinhados com a vontade de Deus. Com o tempo, aquilo que antes gerava ansiedade passa a gerar confiança, e o que antes causava medo começa a produzir fé. A palavra cria limites saudáveis na mente. Ela ajuda a discernir o que deve ser rejeitado, o que precisa ser transformado e o que deve ser guardado no coração. Quanto mais a mente é exposta à verdade, mais sensível ela se torna à voz de Deus e menos vulnerável às mentiras que tentam se instalar. Por isso, a renovação da mente não acontece por acaso. Ela é fruto de um relacionamento intencional com a palavra. É nesse lugar que a mulher aprende a pensar como Deus pensa, a enxergar a vida sob a perspectiva do céu e a caminhar com mais equilíbrio espiritual. A oração tem um papel essencial no alinhamento da mente com Deus, porque ela não é apenas um momento de pedir coisas, mas um espaço de rendição interior. Na oração verdadeira, a mente desacelera, o coração se abre e os pensamentos começam a ser organizados diante da presença de Deus. É nesse lugar que muitas confusões internas encontram clareza. Quando a mulher ora apenas de forma mecânica, a mente continua agitada mesmo diante de Deus. Mas quando a oração se torna um encontro, ela passa a ser um instrumento de alinhamento. Pensamentos que estavam dispersos começam a ser trazidos à consciência, sentimentos ocultos vêm à tona, e o Espírito Santo passa a conduzir o interior com suavidade. A oração não muda apenas circunstâncias externas, ela muda principalmente a forma como a mente interpreta essas circunstâncias. Ao orar, a mulher aprende a olhar para a vida a partir da confiança em Deus e não mais a partir do medo ou da ansiedade. A mente encontra descanso quando entende que não precisa controlar tudo. É na oração que muitos pesos são identificados e entregues. Aquilo que estava sendo carregado em silêncio passa a ser apresentado a Deus. A mente, que antes tentava resolver tudo sozinha, aprende a confiar. Esse processo não acontece de uma vez, mas se constrói na constância do relacionamento com Deus. A oração também cria sensibilidade espiritual. Com o tempo, a mulher começa a perceber quando um pensamento não está alinhado com a vontade de Deus. A consciência espiritual se fortalece e a mente passa a ser guiada mais pela fé do que pelas emoções momentâneas. Orar nesse sentido é permitir que Deus governe os pensamentos. Quando a oração ocupa um lugar real na rotina, a mente encontra equilíbrio. Ela deixa de ser um espaço de conflito constante e passa a ser um ambiente onde a paz de Deus pode habitar. Alinhar a mente por meio da oração é escolher confiar mais e carregar menos. Existem pensamentos que precisam ser entregues a Deus conscientemente, porque quando permanecem na mente por muito tempo, começam a influenciar emoções, decisões e a forma de viver a fé. Muitos desses pensamentos não surgem de forma clara, mas se instalam de maneira silenciosa, tornando-se familiares e difíceis de identificar. Pensamentos de medo costumam se disfarçar de cuidado excessivo. A mulher acredita que está apenas sendo prudente, quando na verdade está sendo dominada pela insegurança. Pensamentos de culpa se apresentam como arrependimento contínuo, mesmo depois do perdão. Já a comparação aparece como autoavaliação, mas acaba roubando a identidade e a paz. Há também pensamentos de ansiedade, que mantêm a mente sempre no futuro, antecipando problemas que ainda não aconteceram. Esses pensamentos cansam a alma, enfraquecem a fé e dificultam o descanso em Deus. Quando não são entregues, passam a ser considerados normais, mas continuam produzindo peso interior. Entregar pensamentos a Deus é um ato de humildade espiritual. É reconhecer que nem tudo o que passa pela mente precisa permanecer. A renovação acontece quando a mulher identifica aquilo que não vem de Deus e escolhe não alimentar. Esse processo exige atenção e sensibilidade espiritual, mas traz liberdade. Muitas mulheres carregam pensamentos antigos que já não condizem com a nova vida que Deus deseja conduzir. Palavras que ouviram no passado, experiências dolorosas e expectativas frustradas continuam ecoando na mente. Entregar esses pensamentos é permitir que Deus cure não apenas lembranças, mas a interpretação que foi construída a partir delas. Quando pensamentos são colocados diante de Deus, a mente começa a experimentar leveza. O espaço que antes era ocupado por peso passa a ser preenchido pela verdade. A entrega diária dos pensamentos é parte essencial do processo de renovação da mente e do amadurecimento espiritual. Existem momentos em que a fé permanece firme, mas a mente está cansada.
A mulher continua crendo em Deus, continua confiando em suas promessas, porém sente um desgaste interior difícil de explicar. Esse cansaço não nasce da falta de fé, mas do acúmulo de pensamentos, responsabilidades e pressões que vão se somando ao longo do tempo. A mente cansada tenta sustentar muitas coisas ao mesmo tempo. Ela carrega preocupações com o futuro, lembranças do passado, expectativas dos outros e cobranças pessoais. Mesmo confiando em Deus, a mulher pode se sentir sobrecarregada por tentar manter tudo sob controle. O coração crê, mas a mente não descansa. Esse cansaço mental muitas vezes se manifesta como desânimo silencioso, dificuldade de concentração na oração ou sensação de distância de Deus. Não é afastamento espiritual, é exaustão interior. A mulher ama a Deus, mas está emocionalmente esgotada. Isso afeta a forma como ela vive a fé no dia a dia. Reconhecer o cansaço da mente é um passo importante na renovação interior. Muitas mulheres se cobram por se sentirem assim, acreditando que deveriam estar sempre fortes. No entanto, Deus não ignora o desgaste da mente, Ele convida ao descanso, não à culpa. A renovação da mente também passa por aprender a desacelerar, a entregar preocupações e a aceitar limites. Quando a mente descansa em Deus, a fé se fortalece ainda mais. O descanso não enfraquece a espiritualidade, pelo contrário, ele restaura a sensibilidade espiritual. Mesmo quando a mente está cansada, Deus continua presente. Ele não se afasta por causa do desgaste interior. Ao contrário, é nesse momento que ele oferece alívio, direção e renovação. A mente encontra descanso quando entende que não precisa sustentar sozinha aquilo que Deus prometeu cuidar. Identificar pensamentos que não vêm de Deus é uma habilidade espiritual que se desenvolve com o tempo e com sensibilidade à palavra. Nem todo pensamento que surge na mente reflete a verdade, e nem toda ideia que parece lógica está alinhada com a vontade de Deus. Muitos conflitos internos acontecem porque pensamentos errados são aceitos sem questionamento. Pensamentos que não vêm de Deus geralmente produzem confusão, culpa excessiva, medo constante e paralisia espiritual. Eles não conduzem à paz, nem fortalecem a fé. Mesmo quando apontam erros, não trazem esperança ou direção, apenas peso e acusação. A voz de Deus, ao contrário, confronta com amor e conduz à restauração. Outro sinal importante é a repetição. Pensamentos que insistem em permanecer e geram desgaste emocional precisam ser observados com atenção. A mente começa a girar em torno deles, e a mulher passa a interpretar a vida a partir desse filtro. Quando um pensamento domina a mente, ele passa a governar decisões, muitas vezes sem perceber. A palavra de Deus é o principal critério para discernir pensamentos. Aquilo que contradiz a verdade bíblica, rouba a identidade ou distorce o caráter de Deus, não vem dele. Quando a mulher se aproxima da palavra, ela aprende a comparar o que pensa com o que Deus diz, e essa comparação traz clareza espiritual. Discernir pensamentos não é negar sentimentos, mas entender que sentimentos também precisam ser alinhados à verdade. A mente renovada aprende a ouvir, filtrar e escolher. Nem tudo o que surge precisa ser alimentado ou acreditado. Quando a mulher aprende a identificar pensamentos que não vêm de Deus, ela deixa de lutar contra si mesma e passa a lutar a favor da verdade. A mente se torna um lugar mais seguro, governado pela fé, pela confiança e pela direção do Espírito Santo. Renovar a mente não é um evento isolado, mas um processo diário que acompanha toda a caminhada espiritual. Não acontece apenas em momentos específicos de oração ou em dias de maior sensibilidade espiritual. A mente precisa ser cuidada continuamente porque todos os dias ela recebe novas informações, enfrenta novos desafios e lida com diferentes emoções. Muitas mulheres esperam por um momento único de transformação, acreditando que uma oração específica resolverá todos os conflitos internos. No entanto, a renovação da mente se constrói na constância. Pequenas escolhas diárias, como o que se ouve, o que se pensa e o que se alimenta espiritualmente, vão moldando o interior ao longo do tempo. Cada dia traz novas oportunidades de alinhar os pensamentos com a verdade de Deus. Pensamentos antigos podem tentar retornar, emoções podem oscilar e situações inesperadas podem desafiar a fé. A renovação diária não elimina essas lutas, mas fortalece a mente para lidar com elas com maturidade espiritual. Esse processo exige paciência e perseverança. A mente não é renovada de uma vez porque muitos padrões foram construídos ao longo de anos. Deus respeita o tempo de cada pessoa e conduz a transformação de forma gradual, firme e amorosa. O importante é não desistir do processo. Quando a mulher entende que a renovação da mente é diária, ela para de se culpar por ainda estar em construção.
Aprende a caminhar com Deus sem pressa, confiando que Ele está trabalhando mesmo quando não percebe mudanças imediatas. A constância gera profundidade. A renovação diária da mente traz equilíbrio espiritual. Ela permite que a fé se mantenha firme mesmo em dias difíceis e que a paz não dependa de circunstâncias favoráveis. A mente alinhada diariamente com Deus se torna um lugar de estabilidade e crescimento contínuo. O silêncio tem um papel fundamental na renovação da mente, porque é nele que muitas vozes se aquietam e a voz de Deus pode ser percebida com mais clareza. Em uma rotina cheia de estímulos, ruídos e informações constantes, a mente raramente encontra espaço para descansar e ouvir. O excesso de barulho exterior acaba se tornando confusão interior. Muitas mulheres têm dificuldade com o silêncio porque, quando ele chega, os pensamentos aparecem com mais força. No entanto, fugir do silêncio não resolve os conflitos da mente, apenas os adia. O silêncio saudável não é vazio, mas um espaço de encontro com Deus, onde pensamentos podem ser organizados e sentimentos tratados. Quando a mulher aprende a silenciar, ela passa a perceber o que realmente está ocupando sua mente. Preocupações escondidas, emoções não resolvidas e decisões adiadas vêm à tona. Esse processo pode ser desconfortável no início, mas é necessário para que a renovação aconteça de forma profunda. No silêncio também aprendemos a escuta. Muitas vezes a mente está tão ocupada falando, pensando e planejando que não consegue ouvir a direção de Deus. No silêncio, a mulher aprende a esperar, a confiar e a descansar. É nesse espaço que a palavra ganha profundidade e a oração deixa de ser apressada. Deus fala de muitas formas, mas a mente agitada dificilmente percebe. O silêncio cria sensibilidade espiritual. Ele não afasta a realidade da mulher, mas a prepara para enfrentá-la com mais clareza e equilíbrio. A mente que aprende a silenciar se torna menos reativa e mais discernidora. Valorizar o silêncio é uma decisão espiritual. Ele não acontece por acaso, mas precisa ser cultivado. Quando a mulher escolhe esse espaço, ela permite que Deus reorganize pensamentos e traga direção. O silêncio se torna um aliado poderoso na renovação da mente. Entregar o controle é uma das partes mais desafiadoras da renovação da mente, porque a mente humana busca segurança naquilo que pode prever, organizar e dominar. Muitas mulheres carregam um peso interior constante por acreditarem que precisam manter tudo sob controle para que as coisas deem certo. Essa necessidade de controle gera ansiedade, cansaço e um estado permanente de alerta. A tentativa de controlar nasce muitas vezes do medo de perder, de errar ou de sofrer novamente. A mente passa a antecipar cenários, criar estratégias e se preparar para problemas que talvez nunca aconteçam. Mesmo confiando em Deus, a mulher continua tentando garantir resultados por meio do próprio esforço mental. O coração crê, mas a mente não descansa. Entregar o controle não é sinal de fraqueza espiritual, mas de maturidade. É reconhecer que há limites humanos e que Deus continua soberano mesmo quando não entendemos o caminho. Quando a mente aprende a confiar, ela deixa de lutar contra o tempo, contra as pessoas e contra as circunstâncias. A confiança em Deus substitui a necessidade de controle. A ansiedade diminui quando a mulher aceita que não precisa ter todas as respostas. A mente encontra descanso ao compreender que Deus trabalha mesmo no silêncio e que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Entregar o controle é permitir que Deus conduza processos que a mente não consegue administrar sozinha. Esse ato de entrega é diário. A mente tende a retomar o controle quando surgem novos desafios. Por isso, a renovação passa por lembrar constantemente quem está no comando. Cada entrega fortalece a confiança e enfraquece a ansiedade. Quando o controle é entregue, a paz começa a ocupar espaço na mente. A mulher aprende a caminhar com mais leveza, sabendo que Deus cuida do que ela não pode controlar. Confiar em Deus é descansar na certeza de que Ele vê o que a mente não consegue enxergar. O Espírito Santo tem um papel fundamental na renovação da mente, porque é Ele quem guia, ilumina e traz discernimento espiritual. A mente humana sozinha tem limites claros. Ela se confunde, se cansa e, muitas vezes, interpreta a vida a partir das emoções. O Espírito Santo atua exatamente nesse lugar, ajudando a alinhar os pensamentos com a verdade de Deus. Quando a mulher permite que o Espírito Santo governe sua mente, ela passa a perceber direcionamentos sutis, correções suaves e alertas interiores. Ele não força, mas conduz. Muitas vezes, um pensamento que parecia comum é iluminado pela consciência espiritual, revelando que precisa ser ajustado. Esse processo acontece de dentro para fora. O Espírito Santo também lembra essa palavra nos momentos certos. Em situações de dúvida, medo ou decisão, ele traz à mente verdades que fortalecem a fé. Essa lembrança não é aleatória, ela é fruto de um relacionamento contínuo com Deus.
Quanto mais a mente é exposta à palavra, mais espaço o Espírito Santo tem para agir. Além disso, o Espírito Santo produz discernimento. Ele ajuda a diferenciar o que vem de Deus, o que vem das emoções e o que vem das influências externas. A mente guiada pelo Espírito se torna mais sensível e menos reativa. As decisões passam a ser tomadas com mais sabedoria e menos impulsividade. A renovação da mente não é apenas esforço humano, é cooperação com o Espírito Santo. Quando a mulher reconhece sua dependência dele, o processo se torna mais leve e eficaz. Não é sobre tentar pensar certo o tempo todo, mas sobre permitir que o Espírito conduza os pensamentos. A mente que se submete à direção do Espírito Santo encontra equilíbrio e segurança. Ela aprende a confiar na orientação de Deus e a caminhar com mais clareza, mesmo quando o caminho não está totalmente visível. O Espírito Santo é aquele que conduz a mente à verdade e ao descanso. Declarar a verdade de Deus em voz alta é uma prática espiritual que fortalece a mente e reafirma a fé. A palavra não foi criada apenas para ser lida em silêncio, mas também para ser proclamada. Quando a mulher declara a verdade, ela confronta pensamentos mentirosos com aquilo que Deus diz, trazendo alinhamento entre mente, coração e fé. Muitos pensamentos negativos se mantêm porque nunca são confrontados. Eles circulam na mente, criando narrativas internas que geram medo, insegurança ou desânimo. Ao declarar a palavra em voz alta, a mulher interrompe esse ciclo e estabelece uma nova direção interior. A mente passa a ouvir aquilo que está sendo liberado e a verdade começa a ocupar espaço. A declaração da palavra não é repetição vazia, mas um ato de fé consciente. Ao declarar, a mulher escolhe concordar com Deus acima das circunstâncias e emoções. Mesmo quando a realidade parece contrária, a verdade de Deus permanece imutável. Essa prática fortalece a confiança e traz estabilidade emocional. Falar a palavra também gera consciência espiritual. A mulher passa a perceber com mais clareza aquilo que acredita de verdade. Ao declarar, ela se alinha interiormente e reafirma sua identidade em Deus. Isso não elimina os desafios, mas muda a forma como eles são enfrentados. Com o tempo, a mente aprende a se submeter à verdade declarada. Pensamentos contrários perdem força e a fé se torna mais firme. A declaração constante da palavra constrói uma base sólida interior que sustenta a mulher mesmo em tempos difíceis. Declarar a verdade de Deus em voz alta é um exercício de autoridade espiritual. É escolher alimentar a mente com aquilo que edifica, cura e direciona. Essa prática faz parte do processo de renovação da mente e do crescimento espiritual contínuo. A entrega total da mente a Deus é o ponto onde a renovação deixa de ser apenas um processo intelectual e se torna uma experiência espiritual profunda. Entregar a mente não significa parar de pensar, mas permitir que Deus governe pensamentos, intenções e interpretações da vida. É reconhecer que a mente, quando caminha sozinha, se cansa, se confunde e se sobrecarrega. Muitas mulheres entregam áreas da vida a Deus, mas mantêm a mente protegida, tentando resolver tudo internamente. Pensam demais, analisam demais e carregam pesos que não foram feitas para sustentar. A entrega total acontece quando a mulher confia que Deus pode cuidar também dos seus pensamentos, das suas preocupações e dos seus conflitos internos. Entregar a mente é abrir mão da necessidade de ter todas as respostas. É aceitar que Deus trabalha mesmo quando não entendemos o processo. Nesse lugar de rendição, a mente encontra descanso porque deixa de lutar contra o tempo, contra o passado e contra o futuro. A paz começa a ocupar espaço onde antes havia tensão. Essa entrega não elimina pensamentos difíceis, mas muda a forma de lidar com eles. A mulher aprende a levar tudo a Deus, sem medo e sem máscaras. Pensamentos são apresentados, emoções são expostas e o coração se coloca em dependência total. A mente deixa de ser um campo de batalha constante e se torna um lugar de comunhão. A renovação da mente se completa quando há confiança. Confiar que Deus sabe conduzir, sabe ensinar e sabe transformar aquilo que precisa ser transformado. A mulher não precisa controlar o processo, precisa permanecer disponível. Deus faz a obra no tempo certo e da forma certa. Quando a mente é totalmente entregue, a vida espiritual ganha leveza. A fé se torna mais firme, a caminhada mais consciente e o relacionamento com Deus mais profundo. A entrega final da mente é, na verdade, o início de uma nova forma de viver, alinhada, confiante e descansada em Deus. Quero orar por você agora. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti a nossa mente e o nosso coração. Tira de nós todo pensamento que não vem de Ti e com Tua verdade renova nosso interior. Que a nossa mente seja alinhada à Tua vontade, que a nossa fé seja fortalecida e que a Tua paz governe os nossos pensamentos. Nós confiamos em Ti, entregamos o controle e descansamos no Teu cuidado. Em nome de Jesus, amém. Se você orou comigo até aqui,
Escreva nos comentários: Senhor, renova a minha mente. Compartilhe esse vídeo com outra mulher que precisa alinhar os pensamentos com Deus. E se inscreva no canal Mulher em Oração para orarmos juntas todos os dias. Eu deixei aqui na descrição alguns devocionais e livros que podem te ajudar nessa caminhada com Deus.